O impacto que teve a teosofia no mundo no último século e mais permite imaginar possuir esta escola alguma função transcendental e universalista, pois viria a servir de base para muitas outras na sequência. Qual a razão desta influência? Certamente os ricos conteúdos trazidos e as tantas ideias instigantes apresentadas. E, no bojo de tudo, muito deve-se à própria personalidade de Helena Blavatsky, rica, confusa e cativante. E ao seu lado, toda uma pleiade de investigadores de diferentes calibres, entre eles alguns também altamente respeitáveis. É indubitável, pois, que, pese as imperfeições inevitavelmente presentes num movimento tão pioneiro, a hierarquia esteja realmente por detrás desses trabalhos, em maior ou menor grau, dirigindo também as coisas nesta etapa de transição planetária. Naturalmente, o próprio Buda futuro viria a beber copiosamente destas fontes, vindo a revisar muita coisa necessária e a elaborar conteúdos ainda mais avançados, restaurando assim a verdadeira teosofia dos mestres, e confirmando com isto as profecias dos grandes teósofos. Ao final do vídeo, indicaremos links para acessar estes novos conteúdos, destinados a edificar os novos tempos da humanidade. No presente trabalho, analisaremos então algumas das profecias de Blavatsky a respeito de Maitreya em especial, assim como as profecias de Alice Bailey a respeito. As relações da teosofia com as profecias têm sido razoavelmente intensas, ora seguindo as ideias convencionais e ora trazendo informações originais, mas tudo sempre demandando retificações, como é natural acontecer nas escolas de transição como é a teosofia. Naturalmente, ao tratar de Maitreya, para muitos a primeira questão que vem à mente neste contexto é o caso Krishnamurti, que foi um personagem escolhido por certos teósofos destacados para ser o futuro instrutor do mundo, mais ou menos à maneira dos tulkus tibetanos, que é, porém, uma instituição que tem sido questionada em muitos momentos dentro do próprio Tibete. Talvez o melhor que se possa dizer de Krishnamurti é que trouxe um contraponto geral ao forte corpo de crenças sustentado pela sociedade teosófica. Considerando, porém, que a sua filosofia era bastante radical, faltaria ainda uma abordagem de síntese, que é aquilo que fazem tradicionalmente as boas escolas de iniciação. Para muitos, Krishnamurti ainda seria, quiçá, o avatar aguardado. Não obstante, Blavatsky havia anunciado que Maitreya virá na 7ª sub-raça Arya, que é a América do Sul, o que estaria muito longe de um jovem encontrado na Índia para ser criado na Europa. Os teósofos não estavam tão equivocados quando imaginaram que o trabalho da sociedade teosófica tinha uma vocação messiânica. Contudo, as coisas apenas não se dariam da maneira como alguns pretenderam. As profecias teosóficas. Esta profecia maior de Blavatsky sobre a América do Sul merece ser então explorada, porque é reforçada por muitas outras visões do futuro. A América do Sul, um continente cujas profundezas históricas ainda recém estão sendo descobertas, está no foco direto das energias da nova era, uma vez que a projeção do eixo polar da Terra está se aproximando atualmente da sua costa oriental, que é a brasileira. O problema aqui seria a cronologia usada pelos modernos teósofos, inspirada na literatura religiosa da Índia, que está repleta de véus, todavia, e eventualmente de distorções. Avançando, porém, nas profecias de Blavatsky, temos outro ponto importante em seu anúncio da chegada de um sucessor seu mais avançado no final do século seguinte, realizado na introdução da sua doutrina secreta. Tal coisa estava baseada em sua conhecida doutrina da chegada de uma infusão especial de luz no final de cada século. Para alguns observadores, os teósofos do começo daquele século tentaram antecipar as coisas, sem muito sucesso, através da preparação de Krishnamurti. Contudo, o século XX e o começo do século XXI não seriam um tempo qualquer.
Além de encerrar um milênio, várias eras estavam por concluir então. Os cálculos sugerem que a Era de Aquários pode tardar um par de séculos ainda. Porém, há outros ciclos, talvez com maior relação com Maitreya, que já estariam sendo renovados, como a Era Racial, que teve a sua transição em 2012 para os Maias, e que corresponde aos 5.000 anos mencionados por Blavatsky para sinalizar a criação da Sociedade Teosófica. O ano de 2025 apresenta uma conotação semelhante dentro dos calendários orientais. De modo que Alice Bailey, que chegou a ter cargos importantes numa destacada loja teosófica de Los Angeles e foi uma das mais profundas estudiosas dos textos de Blavatsky, tida muitas vezes como uma espécie de sucessora espiritual da russa, trataria de reciclar a profecia de Blavatsky em grande estilo, dando-lhe a dimensão da manifestação dos mestres da hierarquia e até do próprio Cristo. Blavatsky destacou o ano de 75 das décadas porque a Sociedade Teosófica foi fundada em 1875 e Bailey intuiu profecias para em torno de 1980. A data é análoga à publicação de Isis Sem Véu em 1877. E é aqui que temos com efeito o começo da história espiritual de Maitreya, porque teria ali o seu grande despertar espiritual em Cristo, para futuramente tornar-se também um grande estudioso dos ensinamentos destas amanuenses. Contudo, talvez a maior profecia de Blavatsky tenha sido a sua própria vida, com todos os seus erros e acertos. Por detrás de seus equívocos, havia também muitas excelentes intenções, e de todo modo, temos um quadro deveras fértil de uma grande buscadora que abriu novas portas para a humanidade. Neste sentido, não seria, quiçá, menos importante mencionar que o horóscopo de Maitreya possui características centrais semelhantes ao de Blavatsky, em especial o signo solar em Leão e o ascendente lunar em Câncer, aspectos especiais estes que, além de possuírem um grande significado espiritual próprio por serem luminares, propiciam tanto uma forte inteligência como uma grande sensibilidade, e ainda apresentam importantes relações com o simbolismo astrológico da nova era e da nova raça. Por essa razão, seria possível considerar a ambos os servidores como uma espécie de gêmeos espirituais. Uma epopeia teosófica. Ao longo de sua intensa jornada de buscas espirituais, Maitreya dedicou-se de uma forma toda especial aos estudos da teosofia e de escolas próximas, sem deixar de deter-se, todavia, na investigação teórica e prática de diferentes religiões e no estudo de muitas linhas filosóficas, assim como algumas ramas das ciências ligadas à cosmologia, à evolução humana e à questão social. Após seu despertar cristão e ocidental, Maitreya passou a investigar detidamente as filosofias do Oriente, passando inclusive a viver em ashrams para ser capaz de conhecer com profundidade todas as suas técnicas. Uma das doutrinas que chamou mais a sua atenção durante as suas investigações foi a da teosofia, e como sucede a todo mundo, Maitreya considerava inicialmente aqueles conhecimentos muito desafiadores. Contudo, o Buda futuro seria contemplado com uma oportunidade especial para estudar a fundo esta doutrina em função de encontrar-se então num ashram, de modo que as condições locais eram excelentes para desenvolver também a intuição. Pode ser algo muito vantajoso estudar um conhecimento inspirado, como é muitas vezes a moderna teosofia, dentro da poderosa egrégora espiritual de um ambiente de ashram. Os mestres ajudam pessoalmente os bons estudantes a compreender os ensinamentos mais difíceis, sempre que o estudante se esforce para alcançar as melhores condições de estudo. Calhou, assim, de Maitreya reunir várias correntes do orientalismo, tal como diferentes modalidades de yoga, num todo teórico-prático, espiritualmente deveras produtivo. Dali, Maitreya passou depois a viajar livremente em busca de novos centros situados em regiões remotas, onde já terá conhecimento de outras teosofias, através das quais o contato com os mestres internos também poderá ser melhor desenvolvido. A mensageira Helena Roerich foi uma autora inspirada e uma grande viajante com seu esposo
o artista Nicholas. Maitreya também era na altura um viajante e pôde conhecer esses ensinamentos pelos centros por onde andou, contatando assim aquele que seria o seu verdadeiro mestre de alma, e cujos ensinamentos iluminariam grandemente o seu espírito. Após mais algum tempo e de novas andanças, Maitreya também teria contato com os ensinamentos da teosofia esotérica de Alice Bailey, e que se mostrariam igualmente iluminadores, tanto como desafiantes, mesmo havendo também já muita coisa familiar para ele. Eram ensinamentos de uma ampla intelectualidade e de rica informação, com muitas propostas esotéricas objetivas. Através deles, Maitreya contatará solidamente o seu verdadeiro mestre do espírito, numa fase em que já se preparava para regressar ao seu lar natal a pedido da família. Os contatos de Maitreya com seus mestres estavam agora tão sólidos que ele poderá casar-se sem perder suas conexões espirituais. E, na verdade, o casamento até lhe auxiliará a fortalecer os seus caminhos espirituais, avançando para a própria iluminação. Maitreya se iluminaria finalmente no ano de 1988, análogo ao da publicação da Doutrina Secreta em 1888. Uma grande produção intelectual teve então início, solidamente suportada pelo vínculo direto com os mestres, tanto como por sua experiência esotérica e pela rica biblioteca pessoal que trataria de organizar no período, a fim de apoiar as profundas investigações em torno dos saberes tradicionais que os mestres lhe pediam. Essas três mensageiras, Blavatsky, Bailey e Roerich, serviram, portanto, como deusas criadoras especiais na vida de Maitreya e das gerações dessa transição planetária atual, como uma espécie de Tridevi hindu ou uma Tritari budista, cada uma com sua própria natureza e tendência especial. Uma das grandes tarefas de Maitreya se dará na área da hermenêutica, que num primeiro momento estará direcionada especialmente à neoteosofia de Alice Bailey, mas também voltando-se para o simbolismo esotérico tradicional para investigar a cosmologia antiga. Em termos de yogas, Maitreya tratará de valorizar as práticas solares, iluminando e encontrando respaldo para as técnicas que as amanuenses e outros autores afins buscaram divulgar, com certa ênfase para os trabalhos de Roerich. A última etapa de esforços de hermenêutica de Maitreya seria então em favor da própria teosofia de Blavatsky. Este retorno de Maitreya ao núcleo da teosofia teria um foco especialmente astrológico ou cosmológico. Maitreya sempre foi um grande investigador das diferentes formas de astrologia do mundo. Outro tanto pode-se dizer dos caminhos da iniciação, tema com o qual sempre teve um trato muito direto e objetivo através de seus experimentos com os yogas. Com o tempo, Maitreya também terminaria se envolvendo, quase academicamente, com as disciplinas da antropologia e da sociologia, ainda que sempre sob um viés holístico e tradicional. Tudo isto seria fundamental para Maitreya se habilitar para mergulhar finalmente no fulcro dos mistérios teosóficos. Acontece que tudo isto diz respeito diretamente à doutrina Kalachakra do Tibete, da qual as estâncias de Dzyan representam alguns segmentos importantes, provavelmente como um resgate de tantras perdidos. Em função de suas pesquisas em torno do universo da astrologia, Maitreya foi capaz de restaurar este cânone tradicional e de desvendar os abstrusos textos de Dzyan. Acontece que estes conhecimentos também envolvem profecias, cujas últimas chaves apenas podem ser abertas por aqueles que vêm cumprir as próprias profecias, segundo a antiga fórmula que diz: a revelação revela o revelador. E assim, graças a Maitreya, os budistas finalmente prestarão atenção à teosofia e os hindus olharão com respeito os seus postulados esotéricos, além de merecer os aplausos da ciência por demonstrar que a teosofia foi capaz de antecipar conhecimentos importantes em mais de um século. Estamos falando, pois, de uma estupenda reconciliação histórica, na qual não há perdedores, porque já ninguém possuía realmente as chaves dos antigos conhecimentos unificadores. Por isto, Maitreya diz: eu vim para iluminar a teosofia, e através da teosofia iluminar o mundo. A teosofia iniciática. Apesar do aparente discurso esotérico,
As chamadas escolas de mistérios atuais limitam-se na prática a teorias e a uma gnose difusa, quer dizer, a simples filosofias. Tais escolas tendem a ver o esoterismo como uma dogmática ou um corpo de crenças. Ao passo que, na verdadeira escola iniciática, o conhecimento representa uma ciência a ser cultivada num passo a passo a fim de se tornar numa realidade efetiva. Através de seus esforços de uma vida, Maitreya extraiu todo o potencial iniciático das doutrinas teosóficas, algo que autores como Bailey, Roerich e Steiner já haviam começado a fazer. Para Maitreya, a teosofia representa uma grande mina secreta a ser ainda devidamente explorada. Afinal, Blavatsky mesma falou que muitos véus eram ainda existentes. No seu tempo, os conhecimentos esotéricos eram raros e o próprio orientalismo estava apenas engatinhando. Além disto, Blavatsky era apenas uma discípula e, como tal, a sua intuição era limitada. Além de possuir grande inteligência e forte mediunidade, o seu trabalho tampouco teve o tempo necessário para alcançar uma maturação naquelas suas dimensões mais avançadas. De sorte que Maitreya pôde desvendar grandes mistérios em função de seus próprios conhecimentos acumulados. Tudo isso significa, pois, que tem realizado um resgate da verdadeira teosofia dos mestres, ou seja, aquilo tudo de precioso que a hierarquia realmente buscou transmitir para a humanidade, mas que nem sempre encontra mensageiros suficientemente hábeis. E, na verdade, apenas a experiência direta é que poderia apresentar tais mistérios em primeiríssima mão. Doravante, tudo muda então. E aqui cabe lembrar outra profecia da Mãe da Nova Era, que é um epíteto de Alice Bailey, para ocorrer a partir do ano de 2025, que é o aniversário do centenário da publicação de sua obra maior, que foi o Tratado sobre o Fogo Cósmico, de 1925, e que representa uma espécie de comentário aplicado do esoterismo da doutrina secreta de Blavatsky. Bailey declarou que este prazo encerraria a vigência espiritual deste tratado, para dar lugar a novos e a maiores conhecimentos por vir. Com isto, ela também oferece um exemplo. Se aceitarmos a mesma premissa secular para a doutrina secreta, teremos o ano de 1988, que foi aquele da iluminação de Maitreya, como vimos. Bailey transmitiu todo este processo na forma do plano da hierarquia de preparação da humanidade para a nova era, onde o trabalho da sociedade teosófica seria apenas a etapa dos principiantes, e a sua própria fase seria destinada aos discípulos. Para muitos, Roerich também compartilharia esta missão. Tal plano seria coroado, pois, na citada data de 2025, inaugurando a etapa dos iniciados, através da final manifestação da hierarquia, e através dela, da restauração dos mistérios antigos e da exteriorização das verdadeiras escolas de iniciação, para citar Bailey. Assim, podemos dizer que a tradição iniciática dorme em Blavatsky, desperta em Bailey e vive em Maitreya. Maitreya vem restaurar, portanto, a verdadeira tradição esotérica e sapiencial. A miúde, ouvimos dizer que a maior parte das ideias espirituais são provenientes das escolas iniciáticas, e que depois são distorcidas fora delas ao tornar-se simples teorias. Em sua obra Político, Platão já falava da unidade intrínseca entre teoria e prática. Esta unidade também está presente na doutrina tântrica budista chamada Yabyum, ou Pai e Mãe, de reunir método e sabedoria, ainda que a doutrina budista também tenha perdido boa parte de seus fundamentos, demandando uma restauração, a exemplo de muitas outras doutrinas tradicionais. Tudo isto está hoje encarnado em um nome, Maitreya, que também pode ser chamado de Cristo ou de Kalki, segundo os seus nomes em diferentes culturas. Sob a nova dispensação de Maitreya, os conhecimentos teosóficos deixam de representar estes mistérios vagos e controversos conhecidos para adquirirem a forma de uma clara e inaudita ciência iniciática em muitos níveis. Toda a obra de Maitreya foi organizada e desenvolvida após a sua iluminação, alcançando um volume verdadeiramente colossal que não se limita aos temas teosóficos tradicionais. Contudo, a organização final deste acervo também tem recebido uma orientação bastante teosófica, como uma teosofia verdadeiramente científica e também iniciática, demonstrando toda a perfeição do conhecimento de Maitreya,
solidamente embasado nas tradições primordiais. A série A Luz da Teosofia, em especial, já está disponível. Os links para acessar e baixar gratuitamente a versão mais recente das obras acham-se disponíveis nos créditos deste vídeo. Om Mani Padme Hum.